Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa TV Unimed e vamos falar sobre saúde. Você já teve Covid? Ficou com alguma sequela? O que mudou no seu organismo? Você fica se perguntando o porquê. Por que o vírus causa isso? Para responder às suas questões, vamos então conversar com o Dr. Nelmer Francisco Zafalon Rodrigues, que vai trazer para você estas informações. A Covid é uma doença que ela vem sendo compreendida ao longo do tempo. Ninguém sabia como tratá-la, ninguém sabia o mecanismo de ação, né? E hoje é discutido muito a tal da síndrome pós-Covid, né? Que são os desdobramentos tardios da doença aguda, né? Que são sintomas que persistem por mais de 4 semanas depois que a pessoa ficou doente. A pessoa ficou doente na fase aguda, teve febre, teve uma doença ou leve ou moderada ou grave ou gravíssima, não importa, mas depois que ela sarou, ela continua com sintomas. Então essa síndrome pós-Covid, o pessoal está tentando entender o que é. O pessoal discutia 8 semanas depois que acabasse a doença. Hoje já se fala em 4 semanas. Persistência de sintomas por mais de 4 semanas, eles falam que é a tal da cronificação da doença, ou síndrome do pós-Covid. Tem vários sintomas, estão tentando entender o mecanismo de ação e tudo mais. Existem algumas teorias, como tudo no Covid, o pessoal ainda está estudando, não conhece direito, mas o pessoal acredita que existem 2 mecanismos envolvidos na síndrome pós-Covid. Primeiro, a agressão do vírus à própria célula, às próprias células do corpo. E segundo, o processo inflamatório que o corpo faz para tentar defender o vírus, que também fica prejudicial para o próprio organismo. Então a pessoa acaba se prejudicando, se auto-atacando, tentando atacar o vírus também. Então esses 2 mecanismos é o que mais se acredita serem os responsáveis por isso. E eles estão tentando estudar, através de registros médicos, quem é mais predisposto ou não. O que eles estão verificando por enquanto é que a pessoa que tem a forma mais grave da doença ou ficou doente por mais tempo é aquela pessoa que está mais predisposta a ter a síndrome pós-Covid. São várias. Eles estão mapeando, né, essa sequela. Quais são os principais sintomas? São principalmente respiratórios e neurológicos, tá? Em termos de frequência. Fadiga é o que todo mundo reclama. A pessoa fica cansada e a fadiga afeta até quase 90% das pessoas que tiveram Covid, tá? Eu trouxe até uma tabelinha aqui. Dispneia, falta de ar, dificuldade de respirar, afeta até em 70% das pessoas que tiveram Covid. Desconforto torácico, a pessoa sente uma dificuldade para respirar, até quase 50% das pessoas. Estou falando dos sintomas respiratórios. Tosse em 1/3 das pessoas, né? E falta de olfato, que é a anosmia, em torno de 15% a 20%. Né? Existem outros sintomas, principalmente neurológicos e psicológicos, que estão surpreendentemente persistindo nos pacientes pós-Covid. Primeiro, ansiedade e depressão ataca até 1/4 dos doentes que pegaram Covid. Síndrome do estresse pós-traumático, né? Aquele estresse pós-traumático que acontece em guerra, em sequestro, até 1/4 das pessoas também estão apresentando isso, pós-Covid. Não se sabe se é só o trauma psicológico que a pessoa alimentou durante a doença ou se o vírus mesmo faz isso diretamente, ninguém sabe, né? Falta de concentração em mais de 15% das pessoas. Falta de memória em mais de 20% das pessoas, em até 20% das pessoas. Geralmente, esses sintomas, eles estão demorando algumas semanas ou poucos meses, tá? Geralmente é 2, 3 semanas até 3, 4 meses, na maioria deles, né? Agora tenho também, o pessoal está falando muito do nevoeiro mental, que estão estudando, tem pessoal até nos Estados Unidos falando muito disso. O nevoeiro mental é diferente da falta de memória, que ataca até 1/4 das pessoas. Nevoeiro mental é aquela pessoa que fica voada, aérea. Ela não só perde a memória, como ela fica desconcentrada, sem foco, com o sono desregulado. Ela fica literalmente aérea. E está afetando em torno de 1/3 das pessoas.
Olá, doutor. Meu nome é Juliana e eu gostaria de saber, quem teve Covid-19 sempre terá sequelas? Não é necessariamente todo mundo que vai ficar com sequela. Por quê? Porque o pessoal está vendo, os estudos estão mostrando que as pessoas que ficaram mais tempo doentes ou a doença da forma mais grave é que são as que ficam com mais sequela, que ficam com sequela, né? Não necessariamente todas. Olá, meu nome é André. Doutor, eu queria saber, as sequelas do Covid, elas são permanentes? Normalmente elas passam, tá? As sequelas elas ficam em torno de algumas semanas até poucos meses. Existem exceções? Existem. Algumas pessoas já passaram de ano com sequelas, mas normalmente não passa de alguns poucos meses. É o que a estatística está mostrando até agora. Olá, doutor. Meu nome é Valéria. Eu gostaria de saber por que algumas pessoas ficam com sequelas depois do Covid e outras não. Ainda não descobriram isso. Tem pessoas que quando estão doentes na fase aguda, elas fabricam um processo inflamatório muito mais intenso do que outras. Isso é da própria pessoa. Essas pessoas sofrem muito na fase aguda, fica a doença mais grave. Geralmente elas ficam doentes mais tempo. E geralmente são essas que ficam mais com sequela. Não dá para evitar quem vai ficar com sequela ou não. Doutor, meu nome é Roberto. Eu gostaria de saber se tem algum tratamento para fazer durante o Covid para não ficar sequela depois. A sequela normalmente você não tem um tratamento específico. Se ela está afetando muito a qualidade de vida da pessoa, você trata os sintomas da sequela. Você tenta ajudar. Mas não tem como você fazer um tratamento específico para a pessoa não ter a sequela ou essa sequela ir embora mais rápido. Não tem. Mas normalmente a regra é o seguinte, todo vírus tem uma mutação, ele muda de tipo para tipo. Quando você está protegido contra um vírus, você pode, depois que ele muda, nasce uma nova variante, você pode pegar a doença de novo. Teoricamente, mesmo que você pegue a doença pela segunda ou pela terceira vez, será de uma forma mais leve, teoricamente, porque você já tem de alguma forma alguma imunidade já fabricada, adquirida. Bom, agradeço a todos pela atenção de estarem assistindo esses esclarecimentos e agradeço à Unimed pela oportunidade de participar. O recado final é o seguinte, o Covid ainda é uma doença que mexe muito com a cabeça das pessoas, é uma doença mal compreendida. Nós não sabemos ainda quais são as armas que nós temos exatamente para tratar a doença. Sabe-se que a vacina diminui muito o índice de doenças graves, de doenças mais prolongadas, de disseminação, né? Que é a única arma que nós temos. Existe uma discussão muito grande se a vacina é para ser dada ou não ser dada, se o remédio A, B, C é para ser dado ou não ser dado, nada disso importa. O que importa é que quando a gente tiver a doença, a gente tem que procurar uma mão de obra especializada e não se apavorar, porque mexe muito com a cabeça das pessoas. O básico é, ficou doente com síndrome gripal, se afasta e vá procurar ajuda. Só. Todo o resto não vai ajudar. Se você ficar no jornal, na TV, nos livros, tentando adivinhar que remédio você toma, quanto tempo você afasta, com quem você conversa ou não, só atrapalha a recuperação. Não ajuda em nada. Então é seguir as medidas básicas e efetivas, que é isolamento e vacina. E procurar o serviço médico adequado. Gostou desse vídeo? O que você achou dessas informações falando aí sobre as sequelas do pós-Covid? Então, compartilhe este vídeo com os seus amigos, aproveita, curta a nossa página e também nos siga nas redes sociais. E nós esperamos você no próximo vídeo. Até lá!